nos acompanha aqui no nosso canal, você sabe que esse é o nosso vídeo de contar histórias. Só que hoje, não vamos contar exatamente uma história. O que nós vamos falar hoje, na verdade, é uma constatação, tá? Da qual iremos derivar comentários. E a constatação é a seguinte: São Francisco de Assis era um jovem popular, né? Quase baladeiro, quando resolveu abandonar tudo para seguir e construir a sua obra. Santa Clara era uma jovem muito bonita quando resolveu fazer voto de castidade. São Raimundo Lu era conhecido pelos maiores intelectuais de sua época quando resolveu se afastar de tudo e ir para o deserto. E aí? É interessante a gente trazer esses pontos, essas constatações, porque, como a gente sempre gosta de falar, além das histórias, a gente consegue aprender observando, na verdade, né? O grande ensinamento está em a gente observar e derivar coisas. Essa é a base da filosofia. E é fundamental a gente prestar atenção nesses três fatos. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde é pregado para a gente determinadas coisas, né? Principalmente em função da chamada positividade tóxica. Você fala, não, você tem que ser gratiluz, você tem que viver de abrir mão das coisas. Isso é verdade, a gente tem que abrir mão das coisas. Mas, antes de mais nada, para você abrir mão de alguma coisa, você tem que ter aquela coisa. O caso do São Raimundo Lu. Ele tinha contato com as maiores mentes da época dele. E ele abriu mão disso. Olha só que louco, não é verdade? Louco. E a gente tem que... É claro que a gente tem que derivar determinadas coisas. Você não pode falar que você vai... não, eu preciso aprender a ser rico para poder fazer voto de pobreza. Não é bem isso nessa literalidade. Mas é entender que nós temos privilégios. E o que nos faz grande, o que nos torna santos, é conseguir abrir mão desses privilégios. Sim. Parece que são três pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Porque fizeram coisas completamente diferentes. Mas, na verdade, quando a gente para analisar e observar, eles fizeram a mesma coisa. Como Paulo disse, eles abriram mão de um privilégio que eles tinham. E isso também nos faz pensar que, muitas das vezes, a gente utiliza esse discurso, até que o Paulo colocou como positividade tóxica, de forma muito mais tóxica do que a gente imagina, como uma desculpa para nós ficarmos parados, né, sem agir. Porque, por exemplo, eu fiz voto de pobreza, então eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, eu vou viver pedindo ajuda, né? Não é bem por aí. Por quê? Se você, na verdade, está fazendo esse voto de pobreza exclusivamente porque você não quer buscar aquilo na sua vida, né, buscar uma situação diferente, aquele voto não tem valor nenhum. Porque, na verdade, como Paulo disse, você não está abrindo mão de nada que você tem, mas você está usando aquilo como desculpa. Então, muitas das vezes, a gente também utiliza esses famosos, esses chavões, vamos dizer assim, da sociedade, né, de que parece que nós somos seres altivos porque estamos abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, quando, na verdade, a gente não tem nem a capacidade de abrir mão realmente daquela coisa. Por quê? Porque aquilo não nos pertence. Porque, na verdade, talvez a nossa grande missão aqui seja aprender a vencer as nossas próprias tendências. Vencer a nós mesmos. Esse talvez seja o grande ensinamento dessa passagem, que a gente trouxe para vocês, que é o grande valor da vida está em conseguirmos vencer as nossas tendências, vencer aquilo que nós somos, que nós estamos naquele momento, conseguir superar a nós mesmos a todo instante. Isso não significa que você tem que abrir mão do contato com pessoas de grande conhecimento, como o São Raimundo fez. Não significa que você não deva abrir mão, você deva abrir mão de sair para a balada, como o São Francisco fez. Não significa nada disso. Significa que você não deve ser escravo dessas coisas. Para você se tornar livre de verdade, você tem que saber aquilo que te influencia. E dominar essas coisas. Ao dominar, não significa que você não será influenciado, não significa que você não precisará fazer aquilo, mas você vai fazer quando você quiser, não porque aquilo quer que você faça. E isso é fundamental aprender. Você será dono de si mesmo, né? Exatamente. E até a próxima. Tchau, tchau.